papéis espalhados, uma caneca de café frio. Diego está sentado em frente ao computador, com os olhos perdidos no vazio. O som do relógio, marcando o tempo, ecoa lentamente. Chega de promessas vazias. Quantos dias, semanas, meses, quantas oportunidades deixei escapar enquanto via a vida passar sem fazer nada de verdade. Revelando um olhar exausto e desanimado. Ele pega o celular, desliza distraidamente e, inevitavelmente, adormece. Quando o cansaço vence, as fronteiras entre o real e o imaginado se confundem. No quarto, a imagem se transforma em um cenário sombrio e inquietante. A luz fraca revela apenas contornos enquanto o ambiente pulsa, com uma energia densa e opressiva. Diego, agora em sonho, continua a falar consigo mesmo. Eu sempre falo que vou mudar, mas e se for tarde demais? E se eu nunca conseguir romper com essa sensação de afundar, sem saída? De repente, Diego levanta o olhar e, atrás do monitor, uma sombra se materializa lentamente. Aos poucos, essa sombra assume a forma de uma figura imponente e perturbadora, o inimigo. Diego arregala os olhos. O susto é evidente. Ele se inclina para frente, quase se encolhendo, mas algo em seu olhar resiste ao terror total. Diego, com voz trêmula, quase em sussurro. Quem é você? A figura sorri de forma maliciosa, e sua voz ressoa com um tom frio e cortante, repleto de ironia amarga. Sou seu inimigo. Você ainda não me conhece, Diego. Estou aqui simplesmente porque me divirto em ver vocês parados, deixando a vida escapar, enquanto se acomodam numa existência sem sentido. Apareço para aqueles que, mesmo com todas as dicas e ensinamentos disponíveis, optam por se perder na inércia, entregando-se à preguiça e à estagnação. Diego engole em seco, tentando compreender a razão daquela aparição, com voz que corta o silêncio. Veja, Diego, quanto mais vocês permanecem inertes, mais me alimento dessa paralisia. Cada momento em que você adia suas escolhas, cada vez que se rende ao que te mantém imóvel, eu me deleito em te ver lutar para se mover, só para desistir de novo. Estou aqui para mostrar como isso funciona. A cada hesitação, a sombra do fracasso se aprofunda. Diego fixa o olhar na figura, sentindo uma mistura de repulsa e um despertar interno. As palavras do inimigo soam como um alerta brutal contra a passividade, despertando nele o desejo de romper esse ciclo. Diego, em tom quase desesperado, mas com um lampejo de coragem. Então, você está aqui para me provar que nunca serei capaz, que sempre me renderei a tudo que me impede de avançar. Eu não devia te dizer nada, mas sei que você jamais fará algo para mudar sua vida. Vai continuar empurrando seus sonhos para o amanhã, vivendo na estagnação. Por isso, vou te dar uma colher de chá. Deixa eu te explicar como atuo na sua mente. Diego, atônito, observa enquanto imagens de oportunidades perdidas e momentos adiados se desenrolam ao seu redor, com tom irônico. Quer entender por que você nunca conclui nada? Sabe quais são as minhas ferramentas? Planto o medo, alimento a dúvida, e sim, minha maior arma é a pobreza. Não só a material, mas aquela escassez de espírito que te impede de agir. Mesmo com o temor, Diego sente a necessidade de entender. Com voz trêmula, ele indaga. Não entendo, pode explicar de forma mais simples? Por que você consegue me paralisar, me afastar dos meus objetivos? Rindo baixinho, de forma sarcástica. Enquanto você continuar se entregando à inércia, estarei sempre aqui, ampliando o vazio das oportunidades perdidas. A escolha é sua, Diego. Você pode continuar alimentando minha presença a cada hesitação ou encontrar a força para dar o primeiro passo, mesmo sabendo que estarei sempre à espreita. Diego sente uma repulsa, mas agora o terror gradualmente cede lugar a uma determinação incipiente. O som do relógio segue implacável, marcando cada segundo dessa decisão crucial, tomando coragem, quase em desespero. Quais são suas armas para nos vencer nessa guerra? Minha arma mais poderosa é o hábito da alienação. É como você se desconecta do seu potencial, enquanto se perde em distrações e na falsa segurança do que você conhece. Eu planto a dúvida e convenço sua mente de que o esforço não vale a recompensa ilusória de ficar parado. A alienação é se afastar do que realmente importa, dos seus sonhos e ambições. Você se torna um mero espectador da própria vida. Cada vez que escolhe a distração em vez de agir, fortalece esse hábito. Eu me fortaleço, e sua vontade se esvai. Assim, enquanto você se acostuma a adiar, eu ganho espaço para semear medo e incerteza, transformando cada amanhã em uma promessa vazia. O ambiente no sonho intensifica. Diego sente uma mistura de confusão e um despertar interior. A figura do inimigo recua um pouco, mas sua presença permanece no ar. Se eu puder enxergar isso, se conseguir me libertar desse hábito, talvez haja uma chance de mudar. Ah, jovem Diego, essa é a sua eterna batalha. Enquanto você duvidar de si mesmo, sempre terei um espaço garantido na sua mente. O que fará? Vai continuar preso à alienação
ou romperá esse ciclo. Ainda imerso no sonho, Diego encara o inimigo, que paira diante dele com um sorriso enigmático. A tensão no ar é palpável. Diego, com voz trêmula e curiosa. Como é que esses hábitos de desconexão se enraizam em mim? Porque, a cada escolha, me afastam do que realmente desejo. Rindo suavemente, com um tom debochado. Ah, quer desvendar meus segredos, não é? Deixe-me mostrar como atuo. Na sua saúde, semeio a indulgência. Faço você se entregar ao prazer imediato, como aquela compulsão por fast food e excessos que esgota sua vitalidade. Enquanto fala, surgem imagens de refeições desregradas e uma sensação de cansaço envolve Diego. Prosseguindo com voz persuasiva. Nos relacionamentos, insisto na superficialidade. Faço você se perder em encontros vazios, onde a profundidade se dissolve em gestos e palavras sem significado. A cena muda. Rostos desfocados e encontros rápidos refletem relações sem propósito. Diego, incomodado, mas ainda em busca de respostas. E na minha carreira, sempre aceito qualquer emprego, sem pensar num futuro melhor. Com um sorriso cínico. Exatamente. Na profissão, incentivo a acomodação. Faço você se contentar com o que é familiar, sem ousar sonhar com algo maior. Assim, você se conforma, nunca questiona, nunca evolui. Imagens de um escritório sem vida e passos repetitivos reforçam a mensagem, baixando a voz, mas com firmeza. E na vida financeira, instigo o descontrole, fazendo você gastar mais do que ganha, criando um ciclo sem fim de dívidas e frustrações. Cada compra impulsiva, cada gasto desnecessário, reforça minha influência. Diego, com os olhos arregalados, sentindo a revelação. Então é isso que me mantém preso. Esse ciclo de excessos, relações vazias, conformismo e dívidas. Num tom final, misto de deboche e advertência. Exatamente. Eu contorno seus pensamentos, alimentando a negatividade que te paralisa. Enquanto você se perde nesses hábitos, eu me fortaleço. Mas lembre-se, cada escolha sua amplia meu domínio, mantendo você longe do seu verdadeiro potencial. O silêncio se instala, carregado de tensão. Diego, com a mente fervilhando de revelações, encara a dualidade do que foi exposto. Sussurrando, com um lampejo de esperança misturado ao temor. Se eu conseguir romper esse ciclo, talvez eu possa finalmente mudar. Com um sorriso enigmático, quase zombeteiro. Ah, a eterna batalha. Enquanto você duvidar de si mesmo, sempre estarei aqui, pronto para oferecer o conforto ilusório da inércia. O ambiente se acalma. Diego, ainda imerso em seus pensamentos, começa a despertar. A luz tênue do amanhecer invade o quarto, enquanto ele abre os olhos, ofegante e com a mente repleta das imagens do sonho. Foi tudo um sonho? Ou talvez, algo mais? Não importa. Sinto algo diferente, uma vontade ardente de mudar. Nunca antes senti essa determinação. Diego se levanta lentamente, os pensamentos girando, enquanto ele caminha até a janela. Um flash de memória o atinge. As palavras do inimigo, revelando o segredo da paralisia. Diego sussurrando para si mesmo. Eu te prendo num ritmo hipnótico, com hábitos e pensamentos repetitivos. Como pude estar preso nesse ciclo sem nem perceber? Agora mais decidido enquanto ele se dirige ao espelho. Seu reflexo revela dúvidas, mas também uma força recém-descoberta. Em voz baixa, mas firme. Chega de deixar o medo e a inércia comandarem minha vida. Hoje, decido romper esse ciclo. Mas, como transformar essa determinação em ação? Enquanto Diego caminha pela casa, surgem imagens dos velhos hábitos e rotinas. Peças de um quebra-cabeça que agora precisa ser desmontado e reconstruído. Refletindo com um olhar distante. Cada dia, os mesmos gestos, as mesmas escolhas. Um ciclo que me mantém paralisado. Hoje, não serei mais refém desses padrões. Começo a pensar por mim mesmo, traçar um plano e questionar cada ação automática. A cena se encerra com Diego olhando para fora, para o horizonte iluminado pelo nascer do sol. Ele sente, no fundo, que este é o ponto de virada. O início de uma jornada rumo à liberdade dos seus pensamentos e ações. Ainda imerso em seus pensamentos durante a manhã, Diego caminha pela casa, enquanto a luz do amanhecer torna cada detalhe mais nítido. Ele se recorda de um trecho impactante do sonho, onde o inimigo mencionou a importância de ter um propósito definido. Para quebrar esse ciclo, preciso de algo que me guie. Um propósito definido, algo que vá além do simples desejo de mudar. A lembrança do sonho vem à tona. As palavras provocativas do inimigo, que ironicamente explicavam como aqueles que se recusam a se render agem com um objetivo claro. Essa memória acende uma faísca, transformando dúvidas em firme determinação. Diego, sussurrando para si mesmo como um mantra.
Ter um propósito definido não é apenas querer algo. É saber exatamente o que se quer, traçar um caminho e agir com intenção. É direcionar cada pensamento e cada ação para alcançar um objetivo concreto. Enquanto fala, ele visualiza cenas de pessoas que vivem com clareza. Um estudante concentrado, um empreendedor traçando planos, um artista que transforma sua paixão em obra. Essas imagens reforçam que o propósito não é abstrato, mas a força motriz capaz de transformar vidas. Com brilho no olhar, quase como um juramento. Se realmente quero romper com esse ciclo, preciso definir o que desejo para minha vida. Não basta sonhar, tenho que construir um caminho, planejar detalhadamente e, acima de tudo, manter o foco. Só assim, meus dias se transformarão e, finalmente, alcançarei aquilo pelo que tanto anseio. Refletindo a nova determinação, ele encara o horizonte pela janela, como se vislumbrasse as possibilidades que se abrirão quando seu propósito for definido e seguido com paixão. Diego, agora imerso na rotina do mundo real, encara a realidade de seus hábitos. Imagens de refeições pouco saudáveis, momentos de letargia e padrões repetitivos se alternam, revelando a crueza de sua vida atual. Em monólogo interno, esses hábitos, esses excessos e a rotina sem rumo, a realidade é implacável. Vejo todos os dias o que me impede de evoluir, de transformar meus sonhos em algo concreto. Mas, e se eu nem tiver um propósito forte o bastante para me impulsionar? Como encontrar a energia para lutar contra essa estagnação? Diego para por um instante, refletindo sobre suas limitações e a necessidade de um esforço maior. As imagens ao redor enfatizam a monotonia e o desgaste causado pelos hábitos prejudiciais. Com voz trêmula, mas decidido. Se eu quero ter alguma chance de mudar, preciso de mais do que palavras e sonhos. Preciso de energia, de força física e mental. Essa é a única forma de me armar para enfrentar meus desafios. A cena muda lentamente para um ambiente de academia improvisada em casa. Com esforço visível, Diego calça um par de tênis e inicia uma série de exercícios matinais. Cada movimento é carregado de determinação e sofrimento, mas também de esperança. Em voz alta, quase como um juramento. Eu pago esse preço para transformar minha vida. Se ainda não tenho um propósito totalmente definido, vou começar por fortalecer meu corpo e minha mente. Cada gota de suor, cada esforço para melhorar minha alimentação, é um passo em direção a um eu melhor. Preciso estar preparado para conquistar o que desejo. Enquanto se exercita, flashes de seu sonho e das palavras do inimigo se misturam à cena. A lembrança de que a inércia se alimenta de hábitos repetitivos e de uma mente enfraquecida. Agora, Diego está pagando um preço alto, o de abandonar a comodidade e encarar o esforço, com um olhar de determinação e resignação, enquanto se observa no espelho pós-treino. Se eu não me fortalecer, não terei a energia necessária para transformar meus sonhos em realidade. O preço é alto, mas a alternativa é continuar preso nessa vida que me consome. O esforço misturado com a esperança de um futuro diferente. A nova rotina de exercícios e a mudança na alimentação começam a se firmar como o primeiro passo concreto na jornada rumo à transformação. O teste da rotina. Diego acorda. O despertador toca, mas desta vez ele não aperta o botão de soneca. Ainda sente o peso do cansaço, mas algo dentro dele mudou. Ele se levanta, espreguiça-se e se veste para correr. Os primeiros passos são pesados. O corpo pede para voltar à cama, mas ele persiste. Enquanto corre pelas ruas da cidade, vê os mesmos lugares que antes representavam sua vida automática. O café onde perdia horas no celular, a praça onde ficava parado, a lanchonete onde fazia escolhas fáceis e prejudiciais. Em monólogo interno, enquanto corre. Antes tudo parecia tão normal, como se minha vida fosse escrita por outra pessoa, e eu apenas seguisse um roteiro. Mas agora entendo, o que me mantinha preso não era azar, destino ou falta de oportunidades, era eu mesmo. Meus hábitos, esse ritmo hipnótico. Flash do sonho. O inimigo sorri, sentado confortavelmente em sua poltrona escura, e diz com deboche: Eu não preciso prender ninguém à força. Tudo que faço é dar às pessoas exatamente o que querem. Conforto, distrações, atalhos, um prazer imediato aqui, uma desculpa ali e pronto. Elas mesmas constroem suas próprias correntes. Diego, de volta à realidade, correndo com mais vigor. Correntes invisíveis, feitas de pequenas escolhas quase imperceptíveis. Comer sem pensar, trabalhar sem propósito, viver no piloto automático. Eu acreditava que a prisão era feita de grades, mas sempre esteve na minha mente. Diego para em uma esquina respirando fundo. Ele olha para a lanchonete do outro lado da rua. O cheiro, o hábito, o velho ciclo o chamam de volta. Inimigo, em tom sarcástico, ecoando em sua mente. Você acha mesmo que consegue resistir? Que vai mudar? Você, que sempre cedeu na primeira dificuldade? Ah, meu caro,
Sou paciente. Sei que no fundo, você continua o mesmo. Mais cedo ou mais tarde, vai voltar para mim. Diego cerra os punhos. Algo dentro dele ferve. Uma nova determinação surge. Ele vira as costas para a lanchonete e segue em frente. Com voz firme, enquanto caminha. Autodisciplina. É isso que me separa da estagnação. Não basta entender o problema ou querer mudar. Preciso agir, escolha por escolha, dia após dia. Sem esperar que seja fácil, sem depender de motivação alheia. Apenas fazer. Ele continua caminhando. Agora com um olhar mais resoluto. O teste do retorno começou, mas desta vez ele está pronto para enfrentá-lo. A mudança fundamental, a nova ordem. Diego caminha pela rua. Algo nele mudou. Seu olhar, antes perdido, agora é firme. Seus passos, antes hesitantes, são decididos. O mundo ao seu redor continua o mesmo, mas ele não é. Momentos de luta interna, a dificuldade de manter a disciplina, o corpo exausto querendo desistir, os velhos hábitos tentando puxá-lo de volta. Antes, cada erro, cada fracasso, cada recaída parecia provar que eu não era capaz. Agora vejo de outra forma. A adversidade não é o fim. É o teste. A prova de que estou no caminho certo. O problema nunca foi falhar. O problema era desistir na primeira dificuldade. Diego se lembra do sonho. Aquele olhar irônico do inimigo, a voz carregada de sarcasmo. Adversidade? Eu adoro ver vocês enfrentarem dificuldades. Quer saber por quê? Porque vocês odeiam falhar. A menor dificuldade já basta para jogar tudo pro alto e voltar para mim. Só preciso que vocês acreditem que errar é sinônimo de perder. De volta ao presente, Diego respira fundo. Finalmente, ele compreende. Se eu falhei, é porque estou tentando. Se senti sofrimento, foi porque estou crescendo. Cada erro me ensina algo. Cada queda mostra onde preciso melhorar. O que antes me paralisava, agora me fortalece. Não é o inimigo que decide meu destino, sou eu. Diego saca um caderno do bolso e abre a página onde escreveu seu plano, seu propósito definido. Não é mais um desejo vago, mas uma estratégia concreta. Ele sorri ao olhar para as anotações. Diego segue em frente, pronto para enfrentar qualquer obstáculo. Não teme mais a adversidade. Ele a abraça. Observa o céu tingido pelo pôr do sol. Sentado no mesmo banco, onde tantas vezes perdeu tempo, imerso em distrações. Mas agora, algo mudou. Seu olhar, antes perdido, carrega propósito. Pela primeira vez, percebe que o tempo não é inimigo, mas sua responsabilidade. Ele não precisa de mais horas no dia. Precisa usá-las de forma diferente. Ao olhar ao redor, Diego vê pessoas presas a telas, envolvidas em conversas vazias, seguindo rotinas que não levam a lugar nenhum. Antes, ele fazia parte disso sem perceber. Agora entende que o ambiente ao seu redor molda seus pensamentos, suas escolhas, suas oportunidades. Para avançar, é preciso estar cercado por aquilo que fortalece sua jornada, e não por correntes invisíveis que o puxam para trás. Ele respira fundo, sentindo que algo dentro dele finalmente se encaixa. Durante muito tempo, sua mente foi um caos de vontades conflitantes, impulsos passageiros e dúvidas paralisantes, como remar em direções opostas. Mas agora, ele sabe que cada pensamento, escolha e ação precisam caminhar juntos. O que deseja, o que faz e o que pensa devem estar alinhados. Senão, continuará preso na mesma confusão. Lembrando de quantas vezes agiu sem pensar, de decisões tomadas no calor do momento que só trouxeram arrependimento, Diego percebe que agir rápido não é sinônimo de força. A verdadeira força reside na clareza antes da ação. Não se trata de pressa, mas de direção. Ele se levanta. Seu caminho ainda é incerto. Os desafios persistem, mas algo mudou. Não é mais refém de sua própria mente. Ele compreende as regras do jogo e, pela primeira vez, sente que pode jogá-las a seu favor.